Olá, estamos aqui hoje então no nosso segundo vídeo, né? Primeiro foram as leituras do Tarô Atlante e agora a gente vai começar um vídeo que nós vamos falar um pouquinho de espiritualidade. Nós temos um grupo fechado aqui no Facebook, que é o grupo onde nós conversamos e trocamos arquivos, vídeos, né? A respeito dos assuntos que estão acontecendo aqui no vídeo. Então, assim, hoje o assunto votado dentro do grupo foi vidas passadas, tá? Então é assim, eu vou falar um pouquinho o que eu conheço sobre vidas passadas. Vou pedir para vocês que estão participando também, quem quiser colocar seus comentários, pode escrever aí no comentário, né? Se tiver alguma pergunta, se quiser acrescentar, vocês fiquem à vontade. A participação para a gente interagir mesmo, tá? Eu estou vendo aqui que as pessoas já estão entrando, né? Então, boa noite para todos vocês que já estão entrando aí, participando com a gente. E o assunto, então, vidas passadas. Primeiro, eu vou dizer o seguinte para vocês. Esses vídeos, eu procuro falar um pouquinho de espiritualidade, não de religião, tá? Apesar das coisas estarem próximas, né? Espiritualidade é uma coisa, religião é outra. Nossas crenças, nossos dogmas é outra coisa. Então, o que eu quero dizer sobre a vidas passadas? Primeiro que, assim, algumas religiões colocam vidas passadas, né? A teoria de vidas passadas, em algumas religiões são aceitas, em outras não. Até mesmo na Bíblia, né? A gente tem uma passagem que Jesus disse que o homem tem que nascer de novo da barriga de uma mulher. Até na Bíblia tem isso. Mas assim, nesses nossos vídeos, eu não fico entrando nesses detalhes, nem fazendo debate se existe ou não existe vida passada. Não é essa a questão. A questão aqui é colocar exatamente sobre o assunto. Não se isso existe ou não, mas sobre isso vendo como uma coisa já existente. Tá ok? Boa noite para todos vocês, né? Então, eu quero só colocar uma coisinha para vocês, assim, quando eu era criança, isso eu tinha acho que meus 9, 10 anos, tinha na TV Mulher o Clodovil, né? Ele fazia aqueles desenhos de moda e tal. E ele sempre falava um pouquinho a respeito das coisas da vida dele, que ele pensava, ele tinha lá o jeito próprio dele de falar as coisas. E antes a gente não tinha um canal infantil para criança, né? Crianças acabavam assistindo tudo, né? Que aparecia na TV, tudo. Tinha mais coisa para adulto que para criança. E eu assistia a TV Mulher. E eu lembro de um dia ele falar assim na TV, que imagina que a gente tivesse só uma alternativa. E que nessa alternativa você podia nascer linda, maravilhosa, né, com corpo perfeito, saúde perfeita, com dinheiro, com tudo, dons, talentos, tudo. Ou você podia nascer deficiente, sem dons, pobre, num país pobre, sem acesso à cultura, sem acesso a nada. E essa fosse a sua única cartada. Que isso seria uma injustiça tremenda da divindade. Engraçado que eu vi isso assim, muito novinha, como eu falei para vocês, eu tinha meus 9, 10 anos, mas isso para mim já ficou muito claro, que realmente era verdade isso, né? Então imagina que um Deus, né, amoroso, te dá apenas uma chance, e nessa chance ele não te dá recurso nenhum para você fazer alguma coisa. Então, que Deus seria esse? Se você tivesse uma única chance, nessa única chance você nascesse num país onde tem, de repente, fome, ou você tivesse numa localidade aí que não tivesse acesso à cultura, não tivesse acesso a nada, essa seria a sua única chance de existência, né? Isso seria uma falta muito grande da divindade, né? Isso para mim ficou muito claro. Vamos colocar então assim, então por que várias vidas? Né? Exatamente para a gente ter essa diversidade de situações, de assuntos, de crescimento, né? Então imaginem que o nosso planeta é uma escola, né? Uma faculdade, um
curso aí, que tivesse aí 12, 15 matérias. Então, cada ano você estudaria uma matéria. E nessa matéria você iria explorar tudo que tem nessa matéria. E aí, passado aquele ano, você pega uma outra matéria, estuda aquela, depois a outra, depois a outra. Então, é como se fosse uma coisa mais ou menos assim. Então, às vezes, numa vida, a gente vem para resgatar algumas coisas, encontrar alguns conhecimentos, lapidar algumas situações em nós, interagir com algumas pessoas. Aí, depois, numa outra vida, às vezes a gente dá continuidade para aquilo, às vezes a gente tem que ter uma pausa. Naquela outra vida, a gente vai ter um outro momento, uma outra coisa, outras pessoas, outra realidade. Depois você volta na primeira. Então, isso tudo depende do que cada ser precisa para crescer como espírito, né? Então, aqui, esse momento, é o momento onde a gente vem, onde nós vamos estudar essas matérias, onde a gente vai ter esse crescimento, esse conhecimento, mas a nossa iluminação, o nosso crescimento é na espiritualidade. Só que, tipo assim, a escola e a prova é aqui na Terra, né? Isso seria uma das visões, né? Como a gente pode ver esse momento assim da Terra e de cada um de nós encarnado e cumprindo aquela determinada função, né? Outra coisa também, existem pessoas que colocam que o que a gente entende como vidas passadas são arquivos dos nossos antepassados. Então, isso é uma outra teoria que também diz respeito à vida passada. Então, vamos colocar assim, por exemplo, eu tive meus pais, meus avós, meus tataravós, e assim por diante, lá para trás. Então, eles colocam o quê? Que os registros dessas pessoas, através do meu DNA, elas vão vindo até chegar em mim. Então, por isso que eu tenho registro de outras vidas, que eu acesso outras vidas em terapia de vidas passadas, porque eu tenho esses registros de antepassado. Agora, para mim, fica uma duvidazinha nessa segunda situação. Vamos supor, vamos colocar a minha vida, por exemplo. Eu tenho lá, então eu nasci, agora eu estou com 52 anos. Quando eu tinha 42 anos, eu tive o Teron, né? Tive ele com 42 anos, agora eu estou com 52. Se os meus arquivos de vida passada passam para os meus descendentes, e é assim que eu dou continuidade a eles, então o Teron recebeu esses meus arquivos quando eu tinha 42 anos. O que eu vivi dos 42 aos 52, esses 10 anos, não tem como ele receber através do DNA. Então, aí fica uma lacuna, sabe? Aí fica uma falha. Porque como que ele, por exemplo, quando a gente faz terapia de vidas passadas, a gente passa pela morte. Como que ele vai receber um arquivo da minha morte que ainda não aconteceu? Entende? Não sei se vocês conseguem acompanhar o que eu estou falando. Então, fica uma coisa estranha, né? Então, eu penso que as terapias de vidas passadas é a vida da pessoa mesmo, tá? São vidas que ela vivenciou, são aprendizados que ela teve, momentos dela aqui na Terra, positivos ou negativos, que ela ou adquiriu karma positivo ou karma negativo, independente, mas são momentos que ela teve aqui na Terra. Essa coisa do DNA acaba ficando meio falha, né? Existem muitos terapeutas que trabalham com isso, né? Dizendo que, não, eles estão trabalhando vidas passadas, registros de DNA dos antepassados. Aí essa coisa da morte fica meio estranho, pelo menos para mim, né? Se alguém conseguir desvendar, pode até colocar aí que eu acho que, de repente, pode acrescentar para a gente, que é uma coisa que eu ainda não consegui entender, né? Para mim, eu vejo que vidas passadas é a minha vida mesmo. Não tem nada a ver com antepassado, nada disso. São coisas que eu vivenciei. Enfim, seguindo aqui, nós temos também uma situação assim. Quando a gente reencarna, né, a gente perde a memória. Por que a gente perde a memória? Então, se eu adquiri tanto conhecimento, se eu tenho tanta coisa, por que eu vou perder minha memória quando eu reencarno?
É simples. Eu sempre vou reencarnar perto dos meus inimigos, para eu poder superar os meus conflitos, para eu poder superar minhas barreiras. Então, se eu lembrar, isso vai ser mais difícil para mim. O esquecimento, muitas vezes, é uma dádiva, sabe? É uma misericórdia divina. Então, se de repente o meu filho foi uma pessoa que de alguma forma a gente interagiu mal na outra vida, nessa vida bem zerado, eu com aquele amor de mãe, eu vou conseguir superar o que ele traz com ele. E vice-versa, entre irmãos, né? Dentro do círculo familiar. Normalmente, no nosso círculo familiar estão os nossos maiores inimigos. Não se preocupe que eles não vão longe da gente, eles estão bem pertinho mesmo. E a vida diz isso, né? A vida mostra como algumas pessoas são muito difíceis para a gente, né? É porque aquelas pessoas são as pessoas que têm que estar ali, são as pessoas que vieram para a gente conseguir atravessar esse bloqueio e entender esse nosso processo, né? E também, isso diz respeito também aos nossos dons. O que acontece? Quando a gente, numa vida, a gente desenvolve um conhecimento, numa vida seguinte, esse conhecimento pode vir latente ou não. Isso depende muito do meu contrato naquele momento. Ele pode, de repente, pular uma vida e depois voltar. Então, vamos supor, eu sou uma pessoa que eu nasci com uma facilidade, com o dom de desenho, né? Com a facilidade de arte. Desenho, pintura, isso para mim nunca foi segredo, né? Então, eu vou dar depois uma paradinha aqui para ver da Sabrina, que ela colocou um texto aqui, eu vou dar uma lida para vocês. Vou só terminar essa linha de pensamento. Então, por exemplo, eu trouxe esse dom comigo. Em algum momento eu desenvolvi esse dom. Em algum momento. Pode não ser necessariamente na última vida. Eu posso ter desenvolvido lá atrás. Esse dom ficar lá em stand-by, eu passo algumas vidas ele pode ter aparecido, outras não, e nessa aqui ele ressurgiu, entendeu? Isso pode ser uma das situações, tá? No que diz referente a dons, né? Deixa eu ler aqui o texto da Sabrina, que ela colocou um texto aqui pra gente. Sempre independente da religião que está em determinados momentos da minha vida, acreditei em reencarnação. Desde a minha infância tive vários flashes de déjà vu. No último trabalho da Ayahuasca foi permitido a mim acessar algumas vidas passadas, minhas assim confirmando que sempre acreditei e assim entender algumas coisas que passava e ainda passo nessa encarnação. É isso mesmo, Sabrina, é isso mesmo. A gente vai percebendo essas situações acontecendo, que é para a gente transpor esses obstáculos, né? Deixa eu ver se alguém mais colocou alguma coisa aqui. Eu já tenho assim, boa noite, entrou, boa noite. Acho que ninguém colocou nada de texto aí. Acho que por enquanto foi só a Sabrina mesmo. E se vocês quiserem colocar alguma observação, vocês fiquem à vontade, viu, gente? Podem colocar suas observações aí, dá para a gente conversar a respeito, né? Então, voltando, o que a Sabrina colocou é isso mesmo. A gente vai relembrando essas situações exatamente para nós acertarmos nessa vida, né? Para a gente ir acertando. Agora, por que isso às vezes acontece para algumas pessoas e para outras não? Porque assim, se você lembrar, vai somar a sua vida, você vai conseguir ultrapassar a barreira que você tinha. Para a espiritualidade, o ideal é que você lembre. Então, se de repente você lembrar de um dom, você lembrar de uma pessoa, você lembrar de um acontecimento, se aquilo vai somar, vai te ajudar, eles vão trazer para você. Agora, se aquilo vai te atrapalhar, vai te deixar confusa, ou vai te trazer um rancor de lá de trás que você tinha esquecido, ao invés, se a espiritualidade percebe que ao invés do perdão, você vai trazer o rancor à tona, então você não vai relembrar, tá? Na verdade, essa coisa de lembrar, ela está ligada também com a iluminação, com o nosso momento de crescimento,
Então, à medida que você cresce, que você se ilumina como espírito, né, você vai começar a lembrar das outras vidas. E a gente tanto é isso que existem pessoas já principalmente na linha oriental, né, que trabalha muito isso. Essas pessoas já vêm com isso aberto, já sabem quem elas são, quem elas foram, onde elas vão reencarnar. Elas já vêm com isso aberto, porque elas já estão no grau de iluminação que lhes é permitido isso. E quanto menos iluminação a gente tem, menos a gente recorda. Porque aquilo só vai tumultuar, aquilo só vai fazer com que a gente fique mais parado ainda naquela energia, naquela situação, e aí a gente não consegue ultrapassar, né? Então, aí, isso é no que diz respeito às nossas lembranças, né? Agora, uma outra coisa que eu quero falar com vocês também é sobre os espíritos desencarnados. Por exemplo, eu estou encarnada aqui, eu faço uma terapia de regressão de memória, lembro de uma vida minha. Será que um espírito desencarnado lembra? Será que ele lembra da última vida dele? Ou de outras vidas que ele teve? Então, para isso também serve a mesma regra. Se ele tiver um nível de iluminação que ele vai agregar, que ele vai conseguir lidar com isso, ele vai lembrar. Mas se ele tiver um nível de iluminação ainda muito baixo, se ele não conseguir lidar com isso, ele também não vai lembrar das outras vidas dele. Ele pode, assim, olha, mal lembrar da última, dependendo da luz, da energia que ele está, da frequência energética que ele está, de iluminação, de consciência, ele pode nem lembrar. Às vezes, os espíritos lá, né, no astral, os espíritos até deixam aquela pessoa em sonolência, como que fazer um tratamento energético nela, para ela poder ir lembrando e poder ir voltando, para a coisa não ser abrupta, para ela poder trabalhar aquilo dentro dela, para poder aceitar tudo aquilo. Então, assim, não é porque a pessoa desencarnou que o véu se rompe, não. Às vezes a pessoa desencarnou, mas ela continua ainda tendo muita coisa da vida passada, ela ainda continua muito fechada. Às vezes crença. Imagina um espírito que não acredita que ele teve outras vidas. Como que vão mostrar para ele, logo de cara, assim, aquele monte de vida que ele teve, tudo que ele fez? Ele tem que passar por alguns processos primeiro de conscientização, de quem ele é, o que ele está fazendo, por que ele está fazendo. Ele tem que passar por esses processos para depois ele receber essa informação, entende? Então, saber ou não saber quantas vidas tivemos não tem só a ver com você estar encarnado. Para o desencarnado acontece a mesma coisa, tá, gente? Se vocês quiserem colocar alguma nota aí, vocês fiquem à vontade, tá? Aqui, ó, o Eduardo colocou aqui, ó, Dalai Lama já conhece 14 encarnações. É o que eu falei, as pessoas que já estão mais iluminadas, elas são mais conscientes, né, do que elas passaram. A gente se conheceu uma, duas, assim, profundamente, já está de bom tamanho, né? Mas eles têm, no caso de pessoas mais iluminadas, eles têm assim uma clareza total, como se fosse ontem. Ontem eu fiz tal coisa, na vida passada eu fiz tal coisa, uma clareza total. A gente tem um pouquinho de noção, mas não é essa clareza, né? Então, seria isso. Outra coisa também, nós, como espírito, nós não acessamos só essa dimensão, a gente acessa muitas outras dimensões. Nós somos seres que oscilamos entre dimensões, entre tempo e espaço, a gente oscila muito, né? Só que a nossa consciência, principalmente essa consciência terrena, esse cérebro pequenininho que a gente tem, ele não registra tudo isso. Tem muita coisa que fica no nosso inconsciente. Às vezes, dependendo da minha abertura de consciência, isso pode vir até mim. Dependendo de como eu tenho, né, de como eu estou em nível de consciência, isso não está aqui, não acontece, eu não fico sabendo, tá? A Rimeda está colocando assim, ó, tem sonhos que eu lembro, outros não. Por que isso acontece?
Então, Rinede, é assim, os sonhos, eles fazem parte de quando a gente está fora do corpo, de quando a gente está no astral. Então, às vezes, a gente consegue trazer esse conhecimento para o nosso hoje, né? Às vezes não. Primeiro porque o nosso cérebro não registra tudo. Tudo que acontece no astral, o nosso cérebro não consegue registrar. Tem muitos sonhos que às vezes são embaralhados porque a gente traz essas memórias meio assim confusas, né? E aí, quando ela vem, o cérebro não entende muito. E aí fica aqueles sonhos confusos. Então, a gente tem essa dificuldade. E é a mesma dificuldade em saber de outras vidas, ou o que a gente faz, né, quando está fora do corpo físico. Porque quando a gente sonha, a gente está fora do corpo físico. A gente está vivendo uma realidade paralela, né? Uma outra realidade que não é essa realidade terrena aqui, né? Encarnado, não é essa realidade que a gente está vivendo, né? A Cláudia colocou assim, ó, a gente escolhe onde e quando reencarnar? Então, depende. Isso também tem a questão da iluminação do espírito. Tem espírito que já está preparado e pode fazer o seu planejamento. Então, junto com aqueles seres superiores, né, a gente tem lá o conselho kármico, como quer que vocês chamem os seres que estão lá para nos ajudar nesse processo, né? Então, existem esses seres e algumas pessoas, elas já têm discernimento suficiente para estar podendo fazer esse planejamento junto com eles. Então, a pessoa ela tem uma lucidez já, ela já sabe todo esse processo, ela conhece, ela pode dar palpite. Tem seres que não. Tem seres que, além de não poder colocar isso, ainda a reencarnação é meio que compulsória. Ele sai de uma vida e já entra na outra sem ter esse tempo, porque assim, o tempo para ele está curto, ele tem que correr atrás do prejuízo, às vezes ele tem que ser jogado numa outra situação rápido, por conta de algumas situações que ele se meteu naquela vida e ele precisa processar aquilo. Cada história é uma história separada, diferente. A lei, ela acontece, mas cada um de nós está num nível, então cada um vai estar entrando dentro desses processos, dessas formas. Legal vocês colocarem as perguntas, porque às vezes pode ser que, assim, dentro do esqueminha que eu fiz aqui, passe alguma coisa, né? Então, vocês colocando, de repente, se eu não falar alguma coisa, vocês coloquem aí. Se eu souber, eu passo. Se eu não souber, a gente conversa aqui com quem sabe, né? Às vezes tem pessoa aí também que está nos comentários, que sabe alguma coisa, pode agregar, colocar alguma coisa aí pra gente, né? Ajuda bastante. Bom, enfim. Então, como eu estava falando, a gente também interage em outras dimensões e outras situações, né? Existem até algumas linhas que acreditam que as nossas reencarnações não são no sentido linear. Isso é muito louco de se falar, né? Mas isso acontece assim. Por exemplo, nós entendemos o tempo como assim, uma coisa linear. Então, 2000, 2001, 2002, assim que acontece o tempo para a gente, é assim que a gente entende o tempo. Então, por exemplo, se eu estou vivendo em 1300, eu estou aqui. Se eu estou vivendo em 1800, eu estou antes. Se eu estou vivendo em 2000 e pouco, eu estou depois, né? Isso é assim que a gente entende. Existem algumas linhas que acreditam que o tempo não é linear. Então, eu posso viver o ano 2000 e depois viver o ano 300 e depois ir para o ano 5000 e depois voltar para o ano 100. Existem linhas que acreditam nisso, né? Para nossa cabeça, eu acho um pouco puxado. Eu, principalmente, assim, particularmente, eu acho um pouco puxado, porque nós não entendemos isso. Para a gente fica difícil entender isso. Então, como é que fica esse negócio de planteio ali? Se eu estou lá atrás, se eu venho. Então, é um negócio meio complicado para a gente. Mas existem linhas que acreditam nisso, né? A Elizabeth colocou assim, ó. A vivência nessa vida é sempre uma preparação para uma nova reencarnação? Sempre é uma sequência, né? Então, vamos supor, eu tenho a minha vida aqui, fiz, fechei, aí, então, isso aqui ela não viu, isso aqui ela tem que aprender, isso aqui ficou... Aí, dessa vida, vai fazer a projeção para uma outra. É sempre sequencial a coisa, tá? Então, por isso que eu falei essa coisa do tempo, né? Se a gente não pensar no tempo linear, para uma bagunça demais, a gente não dá conta, né? Então, vamos pensar
do jeitinho que o ser humano pensa, tempo linear, para a cabeça nossa não ficar muito bagunçada. O Júnior colocou assim, ó, sempre podemos reencarnar em forma de animal? Existem linhas que acreditam que sim, principalmente as orientais. A linha indiana, por exemplo, é uma linha que acredita, né, que a gente pode, o pessoal lá da Índia, o pessoal mais oriental, acredita que a gente pode encarnar como animais. Existem linhas que não acreditam nisso. Existem linhas que falam que o ser humano vai ser melhor ou pior, mas sempre ser humano. O animal vai ser melhor ou pior, mas sempre animal, né? Eu, particularmente, eu já fiz regressão, né, terapia de vidas passadas, eu já fiz. Nunca me vi como animal. Não sei se isso não registra, né? Mas nas minhas terapias eu nunca vi. Eu, particularmente, eu acredito que cada ser, ele vai, pelo menos naquele planeta, o que eu penso é assim. Isso eu penso, tá, gente? Porque a verdade, a minha verdade não é a verdade absoluta. A minha verdade é dentro do que eu cheguei até aqui, né? Dentro do meu conhecimento que eu cheguei até aqui. O que eu penso é assim, enquanto eu, um ser no planeta Terra, eu vou estar dentro dessa linhagem. A minha gatinha, por exemplo, no planeta Terra, ela está dentro daquela linhagem. Quando ela mudar de planeta, ela vai mudar de situação, ela vai mudar de linhagem. Assim como eu, Silvia, quando eu mudar de planeta, mudar de situação, eu vou mudar de linhagem. Tá ok? Então, eu penso que seria mais ou menos assim. Agora, tem gente que acredita, tem muita gente que acredita que a gente pode vir não só animal, como inseto, planta, pedra e etc. Entendeu? Tem várias crenças, né? Eu não estou aqui para discutir crenças, eu estou para colocar o que eu conheço, o que eu já interagi, e para a gente conversar aqui e ver o que cada um pode colocar do que conhece, né? Aqui a Sabrina colocou assim, que ela acredita que a gente pode vir animal, planta, que depende da lição que a gente tem que tomar, né? Que esse planeta é um planeta escola. É uma maneira de pensar, né? Cada um tem a sua maneira de pensar. Eu acredito que até para ter uma sequência, a gente está ainda, tipo assim, eu posso ir para um outro planeta e ser um outro ser. Nesse eu tenho ainda as minhas características. Porque existe todo um contexto, eu vejo assim, existe todo um contexto. Por exemplo, quando a gente está encarnado, nós somos um espírito, ele vai ter uma roupagem, né? E essa roupagem dele, que seria a imagem dele, né? Esse ser, vamos colocar como se fosse a alma, a roupa do espírito, né? Ou individualizado ali a alma, ele tem suas conexões, ele tem seus chakras, ele tem todo um esquema, que aquele esquema está pronto para aquele organismo biológico. Não sei se vocês conseguem me acompanhar. Então, enquanto eu estou nesse orbe, aquele meu esquema está pronto para aquele invólucro biológico, né? Então, eu estou pronta para ser um ser humano. Então, eu vou encarnando o ser humano. Num outro planeta, de repente, eu posso ter uma outra forma. Eu posso estar pronta para ser um outro ser. E aí, dentro daquele ser, daquele planeta, eu vou reencarnando. Seria mais ou menos assim. Não sei se deu para vocês entenderem um pouquinho. Essa é a maneira como eu vejo, tá? A gente percebe aqui, outra coisa também que eu queria deixar claro para vocês, a pessoa que acredita em reencarnação, a tendência dela é ser menos preconceituosa. Porque raciocinem comigo, se você acredita em reencarnação, você pode, cada momento da sua vida, nascer em uma parte do planeta. Então, um momento você nasce na África, no outro momento você nasce no Egito, no outro momento você nasce no Peru, outro momento você nasce nos Estados Unidos. Então, como que eu vou ter preconceito de raça? Fica uma coisa meio estranha. Como eu vou ter preconceito de cor de pele, de cultura, preconceito social, se uma hora eu sou pobre, outra hora eu sou rica, outra hora eu tenho, outra hora eu não tenho, outra hora eu conheço, outra hora eu não conheço. Então, assim, como que eu vou ter esses preconceitos, né? Acaba ficando uma coisa meio ridícula, né? Porque se eu acredito em reencarnação, se eu acredito que cada momento eu vou estar
numa situação em um lugar do planeta, como que eu vou ter preconceito racial? Né? Então, é uma maneira também, eu acredito, que o universo, né, toda essa inteligência que nos coloca aqui, que nos ajuda a evoluir, né, também é uma maneira dessa inteligência maior nos conduzir. Fazendo a gente vivenciar algumas coisas ali, e uma hora você está de um lado da história, uma hora você está do outro lado, uma hora você nasce do lado que pode, noutra hora você nasce do lado que não pode, que é mais difícil. Então ali você vai entender algumas coisas, assim como do outro lado você vai poder ajudar ou você vai poder entender algumas coisas. Então essa roda, né? Essa coisa de uma hora você é um, outra hora você é outro. Imaginem que nós somos a Terra como um palco e nós somos os atores, nosso espírito somos os atores. Cada personagem que a gente desempenha, né, ali no palco é uma encarnação nossa. Então, cada personagem é um aprendizado, né? Aqui, ó, a Sabrina está dizendo, ó, pense exatamente como você. Hoje, Govinda, sobre o preconceito, não digo que nunca tive, porém hoje vejo tudo com outros olhos. É isso mesmo. Se a gente acredita que nós podemos nascer em qualquer lugar, né? Então, como que a gente vai ter preconceito? Voltando a essa coisa do teatro, por exemplo. Uma hora você é o ator principal, outra hora você é o faxineiro, outra hora você é o negro, outra hora você é o branco, outra hora você é o índio. Então, como que você vai ter preconceito se você já esteve em todos os lugares, né? Então, é uma maneira, eu acredito, que o universo faz para a gente ir aprendendo a nos nivelar, né? A perceber que são situações diferentes, não melhores nem piores. Nós somos, ao mesmo tempo que nós somos seres irmãos, né? Nós somos uma irmandade, a humanidade é uma irmandade, nós somos diferentes, mas não na questão de melhor ou pior, na questão de ser diferente mesmo. Hoje eu estou fazendo tal coisa, amanhã eu vou fazer outro, vou fazer outro. Quer dizer, e no universo precisa de tudo, né? Precisa daquele que estuda, precisa daquele que faz, precisa daquele que trabalha, precisa daquele que ensina, que educa, que conhece, né? Então, nós fazemos parte de toda essa engrenagem. Todo mundo tem o seu valor. Todo mundo tem o seu valor aqui. Não existe pessoa mais ou menos que ninguém, né? Mesmo, e engraçado que quanto mais a gente vai interagindo com a espiritualidade, mais a gente percebe que os seres de luz são menos, porque eles não têm essa coisa do ego, eles não têm isso. Para eles o amor é uma coisa incondicional, independente de quem são, né? Independente dos seres que estão ali. Então é bem isso mesmo. Outra coisa que eu coloquei aqui para vocês também, essa coisa da Terra, né? Que aqui é um laboratório para aprendizado. Pensem na situação seguinte: nós pedimos para estar aqui, nós pedimos para aprender, porque o nosso espírito precisa evoluir. Nós saímos da fonte, né? Perdemos a nossa conexão, a nossa ligação com a fonte, e através dessas vidas que nós passamos aqui, nós vamos voltar à fonte. Quando a gente se iluminar, a gente vai voltar na fonte, né? Vai voltar a fazer parte do todo, né? A Cássia colocou assim, ó, o mundo gira, estamos sempre voltando e aprendendo. É isso mesmo. O mundo dá voltas, né? A Elizabeth colocou, uma criança pequena, faixa de 4 anos mais ou menos, pode lembrar de vidas passadas? Sim, pode. Na verdade, as crianças, antes dos 7 anos, é mais fácil de lembrar. É a época mais fácil da gente lembrar, assim, espontaneamente de uma vida passada. É antes dos 7 anos, quando a nossa energia ainda está aberta. É a fase mais fácil da gente lembrar. A criança, às vezes, ela solta no meio de texto, assim, se a gente prestar bastante atenção, a gente vai ver que tem hora que elas entregam o ouro pra gente. A gente sabe, sim. E normalmente essa fase são as mais fáceis mesmo. Depois a gente já vai meio que criando uma casquinha, né? A gente vai endurecendo, a gente vai criando crenças. Então vai fechando isso. Vai fechando e algumas pessoas na maturidade conseguem acessar, outras nunca mais.
né? Elas esquecem assim por completo, né? A Jaqueline colocou assim, ó, você acredita que a consciência das nossas vidas passadas continua viva? Com certeza, Jaqueline. Eu acredito que todas ficam latentes. Porque, assim, quando. Eu vou até comentar depois com vocês o meu processo de regressão, terapia de vidas passadas, todas são consciências latentes, todas. E hoje eu percebo que eu posso acessar uma consciência ou outra, que de repente eu lidei mais com esse ou com aquela energia, eu posso acessar. Isso é muito bom. Isso é fantástico a gente conhecer. A Sabrina colocou assim: sim, ela só fica armazenada no subconsciente, assim, não conseguimos acessar facilmente sem ajuda. É isso mesmo. Na verdade, assim, você abriu, você trouxe para o consciente, está ali. Aí você já sabe, né? Então, a gente tem vidas que a gente vai passando, vai ter ensinamentos. Quando você abriu aquilo, entrou para o consciente, aquilo ficou aberto, você já está sabendo, né? A Maria Cida aqui, ela colocou assim, ó, sim, eu já encontrei uma pessoa de vida passada. Isso mesmo. A gente também tem isso. A gente tem essa sensação de que conhece aquela pessoa. Não, na vida a gente tem isso, né? Encontrou uma pessoa, sente aquela empatia, nossa, ou, né, antipatia também, né? Já sente aquele resguardo que aquela pessoa sabe que é uma pessoa que talvez tenha um histórico aí que não é legal. Então, por isso que há um tempo atrás isso era fechado totalmente. Agora, como a gente está entrando no momento, nessa transição planetária, né, um momento planetário diferenciado, como a gente está entrando nesse momento, então eles estão começando a deixar a gente saber alguma coisa, né? Mas ainda é bem assim homeopática a coisa, né? A Fernanda colocou assim, ó, isso é interessante porque dessa forma será sempre um aprendizado. É verdade. O fato da gente zerar, começar de novo, pensem que vocês podem começar uma vida nova, de repente construir com aquela pessoa que antes deu errado, você pode construir uma coisa completamente nova, né? É como, de repente, você fazer um quadro, né? Você foi lá, pintou, deixou o quadro lá pronto, e já não, com essas mesmas cores, eu posso fazer uma coisa completamente diferente, melhor até do que a que eu fiz anteriormente. É isso mesmo. Na verdade, o universo, né, Deus é fantástico, assim. A inteligência divina, né, a lucidez, a clareza que a divindade tem para fazer tudo isso acontecer, porque tudo isso foi planejado antes da gente estar aqui, tudo isso já foi mapeado, planejado. A gente agora só segue o fluxo, já está tudo pronto. As leis estão prontas, né? A lei de causa e efeito, a lei da gravidade, as leis estão prontas. E quando a gente entra aqui, a gente já entra e já vai acontecendo dentro dessas leis, as coisas vão seguindo, né? É assim mesmo que acontece. A Maria Cida colocou aqui que ela estava colocando lá da outra pessoa, que foi assustador e bom ao mesmo tempo, né? É verdade. Ao mesmo tempo, quando a gente encontra uma pessoa, quando a gente sabe, né, o que tem a ver com aquela pessoa, é verdade como os nossos sentimentos, eles são, às vezes, conflitantes, né? Às vezes, até para a gente entender o processo, né? Até para entender. A Rineda colocou assim que já foi em alguns lugares e teve a sensação que já esteve lá antes. Isso também acontece muito com a gente, né? Tem lugares que você chega e você fala, nossa, isso aqui é especial, né? Ou uma cena, alguma situação, eu já vivi isso, Existem muitas coisas também, como, por exemplo, às vezes você vai estudar alguma coisa, vai fazer um curso, parece que você só está recordando. Aquilo não é difícil, aquilo flui fácil, né? Então, por que flui fácil? Porque é uma coisa que você já conhece, você só está relembrando, né? Assim como os locais, como a Rineda colocou aí, né? Você vai, você já conhece, aquilo já te bate na alma, né? Aqui tem a ver, eu conheço, eu já sei. A gente pode, através de terapias de vidas passadas, a gente pode acessar essas informações. Agora,
como que a gente pode acessar, né? Primeiro, a gente tem que estar relaxado, a gente tem que estar numa frequência ideal para acessar esses arquivos, tem que ser bem conduzido por um terapeuta, uma pessoa idônea que sabe o que está fazendo, que sabe conduzir, né? Não cair em alguns truques que tem por aí, procurar uma pessoa que realmente estudou e sabe o que está fazendo, né? Porque ela vai mexer nos seus arquivos, é uma coisa muito séria, tá? Então, assim, essa é uma maneira da gente acessar através de terapia. Tem gente que recorda através de sonho. A primeira recordação que eu tive foi num sonho. Eu sonhei que eu era uma pessoa, quando eu acordei, eu olhei para o lado, eu era outra pessoa. Até levei um tempo assim para eu voltar, porque foi um sonho muito nítido, muito lúcido. E eu acordei no momento que eu morri naquela vida. Eu acordei e aí eu não sabia onde... Foi bem antes de eu ser... De eu entrar assim para a espiritualidade, de conhecer isso, e na verdade até esse sonho que me trouxe a estudar, a conhecer, a frequentar um centro espírita, um centro kardecista, a desenvolver tudo isso, né? Hoje eu vejo que a espiritualidade colocou aquele start ali para me dar sabe, para eu entrar e começar a andar essa caminhada espiritual, né? Esse foi o meu primeiro passo. Então, assim, a gente pode acessar através de sonhos, a gente pode acessar através de terapia. Às vezes, na ayahuasca, como ela citou ali, acontece da gente estar no trabalho da ayahuasca e de repente vir, em tal vida eu fui isso, começa a cair um monte de ficha de vidas que a gente passou, né? Isso também acontece bastante. E assim, qualquer pessoa pode. Na verdade, o que depende para a pessoa acessar ou não as vidas passadas é o nível de iluminação que ela está, né? O nível de consciência, de clareza que ela se encontra. É aquilo que eu falei. Para quem que ela quer saber? Primeiro, né? Para quem que ela quer saber? Aquilo vai acrescentar, vai trazer uma cura, vai trazer uma ajuda para a vida dela, aquilo vai fazer com que ela dê um passo para frente, a espiritualidade vai ficar à vontade para mostrar para aquela pessoa o que ela foi. Agora, se aquilo vai perturbar, vai trazer ódio, vai trazer rancor, vai trazer discórdia, ou a pessoa não vai conseguir lidar com aquilo, a espiritualidade realmente não passa. Ela simplesmente fecha aquela informação, tá? A Sabrina aqui colocou que na última consagração dela com a ayahuasca, ela acessou uma vida passada e teve um processo de cura. E que foi uma experiência sem igual, que ela teve que liberar perdão para uma pessoa que tirou a vida dela, que foi muito difícil, mas foi libertador. É verdade. Uma das coisas que tem a ver é o perdão. Sempre a gente trabalhar o perdão, sempre a gente trabalhar o amor incondicional, o perdão. É isso que vai fazer com que a gente cresça como ser, né? Como essência, como a nossa parte divina, né? Isso que vai nos trazer luz e divindade, né? Esse amor. O Júnior coloca assim, muitos médios afirmam que somos homens, só reencarnamos homens e mulheres só reencarnam mulheres. Isso é verdade ou podemos reencarnar mulher? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, Júnior. Nós somos seres completos. Nós somos o masculino e o feminino juntos. Sabe aquela coisa do yin e yang? Masculino e feminino, yin e yang. Você conhece aquele símbolo que é redondinho assim, tem o preto e o branco, né? É um símbolo chinês, representa o yin e o yang. O yin é a nossa parte feminina, o yang é a nossa parte masculina. Nós, como espíritos, nós não temos sexo. O sexo, ele é da matéria. O sexo, ele é da matéria. Então, eu nasço mulher ou eu nasço homem, por quê? Porque na matéria, biologicamente, eu preciso do meu complemento para ter um filho. Entende? Diferente de alma. Alma não precisa ter filho. Deus quem faz as almas, né? Então, o Deus, o Criador que faz as almas. Não precisa ter alma masculina e alma feminina para ter um filho. Isso não existe. É Deus quem cria a alma. Então, no universo etérico, não existe sexo. O sexo existe na Terra. Então, eu posso reencarnar mulher e eu posso reencarnar homem.
Por isso, vou abrir um parênteses aqui, que eu até nem tinha colocado aqui na minha sequência, mas vale aí a citação do Júlio. Por isso que hoje em dia está tão em evidência essa coisa do gênero masculino e gênero feminino. Porque é uma coisa meio que do inconsciente coletivo. A gente está começando a entender que não existe sexo no espírito. Só que é uma coisa que a gente ainda não... As pessoas ainda não entenderam bem qual é essa. Então, primeiro vai ter uma baguncinha aí. Vão bagunçar muito, vão brigar muito por causa disso, se é homem, se é mulher, se é gênero masculino, se é feminino, se pode usar, se não pode usar. Primeiro vai ter uma lavagem de roupa aí, vão acertar bem essas coisas. Mas a verdade é que nós somos almas. Uma grande amizade, isso seja de um parente, seja... É amor sem sexo, é amor. A diferença do nosso companheiro é um amor com sexo, com atração sexual. Mas amor, nós vibramos amor pelas pessoas. A gente não ama só o oposto. Eu não amo só homens, eu amo mulheres também. Eu amo minha mãe, eu amo minhas irmãs. Tem amigas que eu amo e nem por isso faço sexo com elas. Então, assim, o sexo tem a ver com esse momento nosso da Terra. Mas o amor, a nossa essência, nós como seres, a nossa manifestação como ser, não tem sexo. Isso é de alma para alma, né? Então, as pessoas mais sensíveis acabam que, às vezes, confundindo as coisas, porque elas acabam acessando essa parte. Então, isso já é um outro assunto que a gente pode abrir um outro dia, um vídeo só falando disso. Mas voltando à reencarnação, é isso. Eu posso realmente reencarnar homem e posso reencarnar mulher. Isso pode acontecer sim, tá? Eu vou falar um pouquinho agora de um momento que eu fiz uma terapia de vidas passadas. Vou contar mais ou menos assim por cima para vocês. Foi assim. Eu fui fazer, isso foi em 99, né? Eu fui no instituto que trabalhava regressão de vidas passadas e tal. E aí eu fui fazer, a gente pagava lá um pacote, fazia 3 sessões e o material que viesse na sessão, o terapeuta ajudava a gente a resolver lá e resolver a vida e tal, né? Você estava vivendo os seus conflitos e tal. E eu fui fazer essas sessões e na segunda sessão eu fui para a minha primeira vida na Terra. Fui para Atlântida. E a pessoa, que era terapeuta, ela me disse o seguinte, que em 17 anos eu era a segunda pessoa que acontecia isso. Se eu não queria fazer a minha linha do tempo, que ela queria estudar a linha do tempo de uma pessoa. Então ela ia desde a primeira vida até os dias de hoje, ela ia fazer todas as reencarnações dessa pessoa até os dias de hoje. Bom, não precisa nem dizer que eu quis fazer, né? Então, durante, acredito, lembro agora, mas foi uns 7 meses, mais ou menos, eu fiquei fazendo regressão, eu ia toda semana. Então, eu fiz, desde Atlântida, isso lá na coisa, não sei se era, parece que eram 16 mil anos, acho que antes de Cristo, uma coisa, 16, 8 mil anos. Teve um prazo lá de Atlântida, então eu fiz desde lá, aí eu fui vindo, aí teve Egito, e foi vindo as minhas vidas, foi vindo todas até a vida de hoje. E nessa linha, né? Por isso que eu estou dizendo para vocês que eu não vi nenhuma como animal. Eu me vi na erraticidade, né? Que quando você está fora, o tempo que eu estava fora, teve algumas situações que eu me vi nesse tempo fora. Teve uma vida que eu simplesmente fui um feto, não cheguei a desenvolver, eu estava precisando dar uma repaginada, vamos colocar assim, né, no meu perispírito. Então, eu vim como um feto, né, eu fui abortada, mas assim, aquele momento foi importante para eu me reestruturar, né, essa é a palavra, me reestruturar como ser, né, no meu perispírito. Já tive dos dois lados da moeda, entende? Tipo assim, na Inquisição eu já tive dos dois lados, eu já fui inquisitora, mas eu também já fui para a fogueira. Então, vivi os dois lados. A reencarnação é isso. A gente não... É você ter essas vivências, né? Você vivenciar e dentro dessas vivências você ter o seu aprendizado. Já estive em várias partes do planeta pensando em termos de reencarnação, né?
já tive em várias partes do planeta, sei aonde eu desenvolvi meus dons, sei aonde eu desenvolvi esse dom de leitura de tarô, sei aonde eu desenvolvi meu dom de desenho, sei alguns outros dons que eu desenvolvi, que eu não utilizo, conheço também meus bloqueios, por que eu tenho bloqueio disso, daquilo, blá, 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 em que vida foi, né? Tudo isso. Então, eu fazendo a minha linha do tempo, eu acessei muita coisa. E assim como a Sabrina está falando aqui, eu acessei. Teve vidas que eu fui homem, teve vidas que eu fui mulher, teve vidas que eu não consegui chegar à maturidade, teve vidas que eu cheguei a envelhecer, teve vidas que eu reencarnei compulsoriamente, né? Não tive muita escolha, teve vidas que eu escolhi, planejei. Então, assim, cada momento cada vida, né, é um momento de aprendizado diferente. E de tudo isso, o que eu posso deixar para vocês, que para mim hoje é muito nítido, muito lúcido, é o seguinte: tudo que você ama ou odeia tem a ver contigo. O que é indiferente, você nunca interagiu. É simples de saber. Então, de repente, se eu acho bonito, se é uma coisa que me chama muita atenção, que nem às vezes eu vejo assim, a pessoa fala assim, nossa, aquela coisa do cigano, de estar ali, isso me chama muito. De repente a pessoa já vivenciou isso. Ou a pessoa pode ter um outro registro, fala, nossa, essa coisa de cigano, não posso nem ver, por isso a pessoa também deve ter vivenciado isso. Só que cada uma vivenciou de uma forma. Uma foi feliz sendo cigana, a outra não foi feliz sendo cigana. Entendeu? Agora, a pessoa que nunca foi cigana, ela vai olhar para aquilo e aquilo não vai bater aqui dentro. Para ela é uma coisa indiferente. Ela não tem nenhum registro daquilo. Não sei se é bom ser cigano, se é ruim ser cigano. Não sei. Por quê? Porque ela nunca vivenciou aquilo. Entenderam? Uma pessoa que foi, por exemplo, soldado. Nossa, soldado, isso é muito legal, a pessoa vai lá, a pessoa faz lá. A pessoa que tem essa visão, ela realmente foi e ela vivenciou coisas positivas ali. A pessoa que foi e vivenciou coisas negativas, nossa, esse soldado, aquele sofrimento, guerra, mutilação, ela vai ter outro registro daquilo. Porque ela vivenciou, mas o registro que ela tem é negativo. Agora, a pessoa que olha para aquilo e fala, nossa, não faço nem ideia. O que é o que sente? Para ela também é indiferente. Então, isso é uma das maneiras da gente meio que entender se a gente interagiu ou não com alguma situação. Isso é uma das maneiras, tá? A pessoa que tem medo de poder, a gente vê muita gente com medo de poder. Por que será que a pessoa tem medo de poder? Por que será que a pessoa tem medo de ter as regras da vida dela na mão? Por que será que ela tem medo de fazer isso? Com certeza já fez besteira, né? Então, o que vale a gente fazer? Vale a gente crescer sempre. Na verdade, o mais importante do que saber quem a gente foi, é saber quem a gente pode ser. É a gente crescer, se lapidar, olhar para dentro, ver o que está errado, consertar e seguir. Isso é o mais importante, né? É nós fazermos isso. Fácil não é não. Fácil não é para ninguém, não é para mim, não é para vocês, não é para ninguém é fácil. A pessoa se olhar, a pessoa ver que ela erra, ver o que ela errou, consertar aquilo, em termos de vida, né? Não coisinhas picuinhas, uma coisa grande mesmo, né? É muito difícil a gente fazer isso. É muito difícil a gente olhar para trás e falar assim, nossa, uma besteira, vou fazer de novo, vou fazer direito. Então, por isso que o universo, né, na sua imensa sabedoria, né, Deus, na sua imensa sabedoria, dá uma zerada na cabeça da gente, né? Pra gente, quando for fazer a coisa certa, como eu falei ali do quadro, né? Vou pintar o quadro novo. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, assim, depois que eu fiz as minhas regressões, que eu fiz todo esse trabalho, a minha vida mudou muito. Foi aí que eu me direcionei para a espiritualidade, foi aí que muitas coisas começaram a acontecer na minha vida, foi aí que se abriram muitas portas do conhecimento para mim, foi depois desse momento. Não foi fácil, passei por umas situações bem difíceis até resolver tudo, mas foi aí que a coisa começou a se abrir para mim. E hoje, isso também, como eu falei, já dá um outro vídeo, né? E hoje eu sei que eu vivi tudo isso para descobrir uma vida.
e que as outras podem nem tanto ser registros meus. Então, é isso que eu digo para vocês. Saber 100% a gente não sabe. Mas o que a gente pode saber é o que a espiritualidade traz para nós naquele momento para ser lapidado, compreendido, transformado, construído, né? Na verdade, eles usam esses arquivos. Eu hoje entendo uma outra situação diferente da que eu entendi quando eu fiz as regressões. Porque o tempo vai passando, a gente vai crescendo, a gente vai tendo mais conhecimento, a nossa consciência vai aumentando. E também eles podem passar para a gente mais informação. Então, hoje eu olho para essa minha terapia de vidas passadas e eu consigo entender melhor algumas situações. Em algumas situações eu vejo que até, como eu falei, aquela coisa do DNA lá, de antepassados, alguns registros meus são assim. Então, cada um tem sua vivência, suas crenças, mas uma coisa eu tenho certeza. Passamos por aqui várias vezes e temos vários aprendizados, não só nesse planeta, em outros planetas, viemos de outras esferas e depois que estivermos na luz iremos para outras esferas. Aqui é transitório. Uma certeza que isso, qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo vai concordar comigo. Nosso tempo aqui no planeta é limitado. Nossa vida terrena é limitada. Nós não conseguimos passar de 100, 150 anos por enquanto aqui nesse planeta. Porque essa limitação é exatamente para que a gente tenha novas experiências, novos aprendizados. Então, essa é a maior certeza que temos. Nosso tempo aqui é tempo mesmo, temporário. Não estamos aqui para a eternidade. Porque aqui é um planeta de aprendizado. Vamos aprender e seguir em frente. Seja em 10 mil vidas, seja em 70, seja em uma, seja lá como for. Cada um de nós que está aqui está temporariamente. E todos os nossos apegos, todos os nossos conceitos são ilusões. Ilusões da Matrix, ilusões da Terra. Tá bom, gente? É isso que eu queria falar para vocês. Se vocês tiverem alguma coisa aí que queiram acrescentar. A Sabrina colocou assim: passamos a amar as pessoas aqui pelo simples fato de estar dividindo o espaço nessa 3D. E a Maria Cida colocou: e passa rápido. É verdade, gente. É verdade. Nós estamos aqui para interagir. Teve uma vez eu ouvi uma palestra, achei interessante, o rapaz colocou assim, que nós somos como, imagina um barril cheio de pedras brutas, né? Descendo ladeira abaixo. Então, à medida que uma pedra vai batendo na outra, né? No conflito ali, né? Elas vão se lapidando. E quando chega lá embaixo da ladeira, está todo mundo lindo, brilhando, lapidado. E é assim que nós interagimos aqui nessa vidinha da 3D. A gente vai batendo nossas cotoveladas, né? E lapida aqui, lapida ali, um vem falar uma coisa aqui, outro vem cutuca ali, e a gente vai se lapidando. E quando chega lá no final da jornada, se Deus quiser, vamos estar na luz e conscientes, né? Então, como eu estava dizendo para vocês, é isso aí, gente. A nossa jornada aqui é de aprendizado, muito aprendizado. E que a gente sempre esteja livre, né, de apegos, para que não só apegos em matéria, apego em situações de matéria, mas apego também no sentido de apego a ideias, a conceitos, preconceitos. A gente se livre dessas coisas, que o sofrimento vem do apego. Qualquer apego traz sofrimento. Sempre que eu sofro por alguma coisa, pode fazer uma análise. Tem apego aí dentro. Tem apego dentro de mim, tem apego naquela situação, tem apego. Então, o apego é o nosso maior sofrimento. E dentro dessa situação, né, de outras vidas, a gente pode perceber que o desapego, né, o fluir, é o que nos traz energia, vida, luz, felicidade. É o que nos traz o aprendizado com mais leveza, né, quando a gente deixa fluir.
Então, estamos aqui de passagem, seja em uma vida, seja em várias vidas, estamos aqui de passagem. E que nós possamos trazer conosco cada vez mais a consciência, ter consciência. Prestem muita atenção em vocês, não olhem no outro, olhem em vocês. Não é o outro, é você. Se tem alguma coisa errada, olha em vocês. É isso que nos traz a lapidação, conhecimento, aprendizado. O outro é o outro. A gente nunca vai conseguir controlar, interagir, aceitar a vida do outro. Mal a gente consegue a nossa. Se a gente conseguir a nossa, tá bom demais, né, gente? Então, eu quero agradecer vocês por estarem aqui comigo hoje. Quero agradecer a essas dimensões, né? Essa egrégora maravilhosa que nos auxilia aqui sempre, esses seres maravilhosos que estão conosco. Muita gratidão, gente, gratidão mesmo. E não esqueçam de entrar no grupo fechado do Facebook para participar dos enquetes, para a gente poder trocar arquivos. Quem tiver alguma coisa sobre reencarnação, coloca lá no grupo para a gente trocar. Tá bom, gente? Gratidão, namastê, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Namastê.